Maravilha. Então, nós vamos hoje iniciar mais uma sessão dos debates temáticos do nosso programa de pós-graduação, programa Saúde Coletiva na Saúde da Criança e da Mulher, programa do Instituto Fernandes Figueira. E nós já tivemos uma jornada em junho, né? Essas jornadas se iniciaram no dia 18, então a gente já teve. Eu até iniciei a primeira jornada, o primeiro debate, que foi violência e Covid, em tempos de Covid. Depois a professora Paula Gaudens discutiu a temática saúde mental e Covid. A seguir, nós tivemos o debate com a professora Maria Gomes, que foi sobre a assistência, né? Assistência, SUS e Covid. E hoje nós teremos o professor Luiz Antônio Teixeira, que é professor também do nosso programa e da Casa de Oswaldo Cruz. E o professor Luiz Antônio Teixeira vai nos brindar com o debate, né, com a conferência sobre a história das epidemias no Brasil. Essa conferência vai ficar disponibilizada online para todos que dela tenham interesse, né, em assisti-la, isso vai ficar disponível. É uma atividade do nosso programa, né, então é importante também frisar que a gente segue em todo o mês de julho com debates, né, sobre sempre um tema do nosso programa, né, um tema afiliado às linhas do programa e o contexto da pandemia por Covid-19. Então, no dia 19 agora, nós teremos a professora Daniele Marano falando sobre Covid e segurança alimentar. No dia 16, nós teremos a professora Marta Moreira falando sobre cuidado, deficiência e Covid. No dia 23, nós teremos a professora Ívia Maxud fazendo uma reflexão sobre Covid e HIV, espelhamentos possíveis. E a última sessão, encerrando esse ciclo de julho, nós teremos a professora Cláudia Bonan discutindo Covid e gênero. Então, essa jornada ela se iniciou no dia 18 de junho e vai em todo o mês de julho. Então, passo a palavra para o professor Luiz, parceiro querido, muito obrigada. E aí, quem tiver assim, comentários, perguntas para o professor Luiz, pode escrever aqui nessa área do chat, né, do bate-papo, que eu vou ficar aqui prestando atenção, viu, Luiz? Você pode ficar tranquilo, que eu vou anotando as perguntas e depois da sua exposição a gente abre um debate. Tá bom, querido? Fique à vontade. Muito obrigada. Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando sobre esse tema e poder falar de uma perspectiva histórica. Agradecer muito. Também agradecer a quem tem a paciência de estar nos vendo e ouvindo, nossos colegas de trabalho em especial, dizer que é um prazer. E dizer assim que eu acho super interessante, Não, primeiro eu quero me desculpar de não ter trazido uma apresentação. Eu tenho muita dificuldade com apresentações em geral, e online, então, para mim fica mais difícil. Aí eu preferi fazer essa conversa assim mesmo a seco. Acho que vai ser mais tranquilo. E falar que eu acho bastante importante, como historiador, pensar um evento como uma epidemia, assim, como a partir de uma concepção histórica. Pensar sobre histórias das epidemias, pensar um evento de tal magnitude, fazendo comparações, fazendo reflexões, o que a história nos pode, não diria ensinar, mas nos pode esclarecer, fazer pensar, fazer refletir sobre um evento desse nível, desse formato. Então, assim, já de início, eu quero falar que eu acho a história uma ferramenta importante para analisar um problema como o que a gente está vivendo aqui. E, nesse sentido, eu quero dividir a minha fala assim, em três partes diferenciadas. Assim, no início, na primeira parte da minha fala, eu quero conversar um pouquinho com vocês, assim, fazer uma rápida apresentação
de epidemias, do que foram as epidemias na história, as epidemias no Brasil, uma coisa muito geral e um pouco, talvez mais para situar a gente no tema. Na segunda, eu queria discutir um pouco o que a ideia de epidemia, o que o fato de epidemia traz de continuidade, de descontinuidade, como ela afeta diversas sociedades e como a gente pode analisar essas semelhanças e diferenças entre epidemias. E já de início, falar que eu vou tomar como base as concepções de um historiador americano chamado Charles Rosenberg, que ele pensa que as epidemias elas são eventos de uma magnitude e recorrência que é possível pensá-los como um drama público de alta intensidade. Assim, são encenações públicas que guardam entre si assim grandes semelhanças e que servem também para a gente compreender melhor como as sociedades se organizam e como se dá a solidariedade, as políticas públicas, a reflexão sobre o outro em determinados momentos. Ou seja, as epidemias são assim momentos peculiares, momentos importantes para se compreender como a sociedade se organiza. Isso eu vou trabalhar nessa segunda parte da minha fala. E eu queria falar um pouquinho sobre a epidemia de Covid, pensar um pouco sobre algumas características dessa epidemia hoje, e, em especial, também pensar um pouco sobre a Fiocruz, que é a nossa casa, que é a instituição que agora está fazendo 120 anos, tem atuado e a sua importância, a sua relevância frente às epidemias no Brasil. Então, esses três momentos assim, vão ser o principal da minha fala, que vai ser bastante curta, mas que pretende ser um perfil que depois a gente abre para discussão e vai em frente. Bom, primeiro eu queria falar assim, o que é uma epidemia? Assim, no âmbito médico, na concepção médica, biológica, a epidemia tem uma característica muito técnica, muito simples de se pensar. Um evento de uma doença em uma determinada região, um determinado tempo, que assume um índice maior do que normalmente ocorre. Agora, para a sociedade, epidemias não são só isso. Assim, epidemias representam também novas formas de vivenciar o cotidiano, novas formas de compreender o outro, são novas formas de relacionamento social. E esses eventos, eles vêm surgindo na humanidade há muito tempo e vêm sendo documentados pela história também de forma recorrente pela sua força, pela sua capacidade destrutiva, tanto no campo de vidas humanas como de organizações sociais. Assim, a gente tem, historicamente, a peste de Atenas, que destruiu a cidade de Atenas depois da Guerra do Peloponeso, assim, diversas epidemias, em especial de peste bubônica, que ficaram conhecidas como peste negra na Idade Média, uma doença transmitida hoje de fácil controle, mas antigamente que não se conhecia como era a forma de disseminação, que dizimava cidades inteiras durante a Idade Média, uma doença transmitida pela pulga do rato. E, mais recentemente, as epidemias, também como guerra biológica, foram utilizadas no processo de colonização, em especial da América Latina, ajudando a destruir populações como a população asteca, grandes populações indígenas no México, na Guatemala, principalmente a partir da trajetória da varíola e da trajetória da gripe, sarampo e outras doenças contagiosas que destruíram essas culturas. Destruíram não, foram um fator importante na destruição de grande parte de vida nessas culturas. Então, é importante pensar, nesse sentido, o que é epidemia? Epidemia é o encontro de um patógeno com uma população ainda sem resistência a ele, com uma grande população ainda sem resistência a ele. No caso da América Latina, como eu estava falando, das Américas, como eu estava falando, e relaciona muito ao distanciamento, ao isolamento da América da Europa, a forma de alimentação, a pouca densidade demográfica, que fez com que durante muito tempo as epidemias estivessem distantes das Américas. Assim, a vinda dos europeus fez com que isso se modificasse e rapidamente foi também usada por eles para dizimar essas populações. Ou seja, epidemias são o encontro de micro-organismos, de patógenos, vírus, bactérias, com populações ainda virgens a essa possibilidade de resistência. Isso se dá
em especial no âmbito da ampliação do comércio e das relações, das viagens e de pessoas e objetos, do comércio, do contato entre novas populações e da destruição, ou, falando de uma forma melhor, da desorganização do meio ambiente. Ampliação de comércio e desorganização da relação com o meio ambiente são assim, os aspectos principais assim, no desenvolvimento, no surgimento de epidemias por toda a história. Assim, a gente vê isso em todas as epidemias, em especial nessas que foram pandemias, as mais destruidoras. E no Brasil, assim, o que a gente viveu, o que a gente vive de epidemias em relação ao Brasil? A gente normalmente tem o costume de pensar assim, epidemias no Brasil como momentos de exceção e se remeter à gripe espanhola de 1918. Assim, não é bem assim. A nossa sociedade, assim, ela viveu historicamente assim um conjunto muito grande de epidemias, assim, e viveu sob a égide de grandes epidemias num período específico entre o final do século XIX e o início do XX, muito forte, assim. O que eu quero dizer? Assim, as epidemias, elas surgem no Brasil com o desenvolvimento da colonização. Assim, os portugueses trouxeram para o Brasil varíola, febre amarela, cólera e outras doenças que rapidamente se transformaram em doenças epidêmicas. As principais que se tem notícia no tempo da colonização são a varíola, que ficaram marcadas pelos nossos, pelos escritos dos padres. Os jesuítas escreveram sobre os índios com varíola, em especial o padre Anchieta. Outros viajantes, como Spix e Martius, também escreveram, inclusive detalhando que era muito difícil, diziam os viajantes, se encontrar índios com varíola, porque a varíola, não que não houvesse varíola, a varíola era uma doença tão forte, tão mortal para eles, que normalmente o índio adoecia e morria. Uma doença que muitas vezes povos europeus já tinham maior resistência, e africanos também. Ou seja, para essa população foi extremamente letal. Então, a varíola foi uma doença que dizimou um grande número de população, em especial os indígenas. Durante a metade do século XIX, o Brasil ele passou a ter uma transformação muito grande, em especial com o adensamento populacional em várias regiões, principalmente nas regiões urbanas, nas cidades litorâneas, e ampliação também do comércio, importação de produtos, exportação de café e outros produtos. Isso fez com que ampliasse também o número de epidemias no Brasil. Se eu estava falando de varíola entre os índios, agora a gente pode falar de outras doenças europeias, em especial a cólera, que foi uma pandemia que varreu o mundo a partir dos anos 1840, e chegou ao Brasil e também assim, deixou milhares e milhares de mortos e foi responsável por uma catástrofe extremamente grande. Assim. A parte mais documentada relacionada à cólera diz respeito à cólera nas maiores cidades daquele período, e a gente também, na parte mais de romance, tem o livro do Visconde de Toné, que é a Retirada da Laguna, que narra o final da Guerra do Paraguai, faz assim uma narrativa extremamente triste sobre como o cólera afetou as tropas brasileiras. Era uma doença, como se sabe, naquela época não se sabia, mas de transmissão pela água, que matava as pessoas também com muita facilidade, em especial as pessoas com baixa possibilidade de nutrição, pessoas em campos de guerra, ou seja, foi uma doença que afetou fortemente o Brasil a partir dos anos 40. E esse período que eu estou falando com vocês, lá do final da metade do século XIX, foi o período que começou a chegar com mais força as grandes epidemias no Brasil. Os pequenos surtos epidêmicos de varíola que atacavam os indígenas passam a atacar as grandes cidades, começando pelo Nordeste, pela Bahia, e vão descendo de acordo com a movimentação da população para o Sudeste, chegam ao Rio de Janeiro, a São Paulo. E uma outra doença que, junto com a varíola, ficou célebre no âmbito das epidemias no Brasil, que foi a febre amarela. Febre amarela, ela foi a doença que ela assim, surgia epidemicamente a cada ano nas principais cidades do Brasil, em especial no Rio de Janeiro, e depois Santos, chegando a alcançar um pouco São Paulo, em especial Campinas, e menos São Paulo pela altitude. A febre amarela, no final dos anos 80, dos anos 90 do século XIX,
se transformou num verdadeiro flagelo para a população das grandes cidades. Assim. A cada ano morriam, somando as mortes de varíola e febre amarela, só no Rio de Janeiro morria, em média, 10 mil pessoas. Se a gente comparar esse número, assim, é o número de mortes hoje por Covid no Rio. Se a gente pensar no tamanho da cidade, a gente vê a intensidade daquelas doenças no momento. Assim, isso se relaciona tanto ao contato, como eu falei para vocês, também naquele momento à situação da cidade. Assim, o Rio de Janeiro, naquele período, era um Rio de Janeiro que não tem nada comparável com o que a gente vê naquelas belas fotos de cartão postal do início do século XX. A cidade era uma cidade colonial, onde a parte central era habitada por pessoas em grande número de cortiços, pessoas em péssima situação de vida, que facilitava ainda mais a ampliação dessas doenças. Além disso, assim, a péssima condição de renda, saneamento, era um momento de grande vinda de população, tanto para o Rio de Janeiro, em especial para São Paulo, que era o início da imigração no Rio. Esse processo fez ampliar não só as epidemias, mas diversas outras doenças que passaram a ampliar sua incidência na cidade, mas a trazer a cada ano epidemias de febre amarela e a varíola. Bom, todos vocês sabem que a varíola é uma doença que ela é contagiosa, uma pega na outra, a febre amarela, tal qual a dengue e a chikungunya e outras doenças, é transmitida pelos mosquitos, pelos aedes aegyptis. Naquele período não se tinha menor conhecimento sobre a forma de transmissão dessas doenças, o que fazia com que, a cada ano, as epidemias fossem cada vez mais letais. Juntava-se a essas epidemias outras duas epidemias que começaram a surgir no início do século XX e também se transformaram em grandes problemas para a saúde pública do período. Uma delas foi a malária, uma doença também transmitida por mosquitos, normalmente relacionada a grandes coleções de água. Até pelo nome se sabe que é uma doença que se pensava que era relacionada a miasmas, a vir de regiões não saneadas, pântanos e coisas assim, que passou a afetar cada vez mais as novas áreas de abertura de floresta. Lugares para novas plantações, onde se abria floresta, mudava o ecossistema dos mosquitos e passaram a ser áreas de grande transmissão, grande incidência de malária, ou seja, nossas fronteiras florestais, e isso é importante frisar, que se eu estou falando lá do início do século XX, isso funciona até muito recentemente, nossas fronteiras florestais ainda são áreas malaríficas. E no início do século XX, a peste bubônica, que também chega no Rio, em São Paulo, em 1900, e passa a ser um problema, não da monta como na Idade Média, no século XIV, mas ainda uma doença extremamente perigosa que afetava principalmente as pessoas que moravam nas regiões próximas ao cais, onde chegavam os navios com ratos infectados. Ou seja, esse cenário horroroso de grande número de epidemias assim, a cada ano era o cenário da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Isso que a gente agora conhece como exceção era o cenário assim, típico, era o cenário natural da cidade naquele período e de outras cidades também. Se a gente pensar em São Paulo, se a gente pensar em Manaus, em cidades da Salvador, não eram diferentes. Ou seja, um grande número de epidemias, uma grande dificuldade em controlá-las, e tanto pelo desconhecimento científico, como também pela dificuldade econômica. Falaremos depois sobre isso. Mas é importante pensar que esse mesmo momento de desenvolvimento da epidemia foi um momento que, no âmbito da ciência, se criou a possibilidade de maior controle desses problemas. Assim, o desenvolvimento do que a gente chama de revolução microbiológica, os trabalhos desenvolvidos por Pasteur, Koch e outros pesquisadores europeus, em especial franceses e alemães, em relação à descoberta do papel dos micro-organismos na transmissão de doença e a possibilidade, primeiro, de produção em especial de soros e em seguida de vacinas, e a descoberta da forma específica de transmissão e da possibilidade de isolar pessoas transforma a capacidade das populações, das autoridades públicas lidarem com essas doenças.
Assim, doenças que até então reinavam assim, sem nenhuma forma mais específica de controle, passam a ser controladas com alguma possibilidade de sucesso. No Rio de Janeiro, também voltaria a falar mais adiante, no período de Oswaldo Cruz, o controle da varíola e da febre amarela foi marcante. Assim, a possibilidade de você acabar com doenças que, naquela cidade, a cada ano causavam 10 mil mortes, fazendo que causassem mortes às dezenas ou fossem totalmente controladas, assim, muda o quadro de epidemia. Quando se dá isso? Isso se dá no período do início do século XX. Oswaldo Cruz, ele está no Rio de Janeiro a partir de 1902. De 1º de janeiro de 1901 a 31 de dezembro de 2000. Meu telefone fala sozinho. Uma coisa impressionante. No início do século XX, e esse processo de utilização dos conhecimentos da microbiologia, ele rapidamente se interioriza para as nossas capitais mais ricas, não para todo o Brasil. Cidades do Nordeste, como Salvador, cidades como Manaus, cidades como Fortaleza, rapidamente passam por processos similares ao Rio de Janeiro, de saneamento, de reorganização urbana, que possibilita um decréscimo muito grande desse tipo de epidemias. Isso não quer dizer de forma nenhuma, eu não estou dizendo que possibilita uma grande melhoria nas condições de saúde, mas possibilita um controle dessas doenças epidêmicas. Esse processo ele está relacionado a um processo global maior, assim, de diminuição, controle de grandes epidemias. O que a gente vê, se a gente pensar na história mundial mais geral, esse momento, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, é um momento onde assim, essas grandes epidemias que aparecem anualmente, elas passam cada vez mais a serem controladas. Isso faz com que surja assim, o que a gente chama hoje, o que a gente conceituou na história, de um grande otimismo sanitário. Esse pequeno aspecto, para mim, é importante porque ele se relaciona a outros contextos. Assim, é um momento que, cada vez mais, a ciência vai ter assim, uma fé em si muito grande. A ideia de que, com esses conhecimentos da microbiologia, em especial produção de soros e vacinas, possibilidade de descobrir doenças específicas a partir de micro-organismos e de produzir vacina e também de isolar pessoas, faz com que se imaginasse que, a partir do início do século XX, a gente não teria mais esse tipo de problema. Que cada vez mais esses problemas que dominaram a humanidade, impediram o desenvolvimento, separaram grupos, impediu em especial o comércio, porque isso é o que, para as camadas mais altas da população, era o principal impeditivo das epidemias, as famosas quarentenas, como a gente até hoje vive, assim, passou-se a imaginar que isso era uma coisa do passado, que a gente estava assim, completamente distante desse mundo. Essa concepção, que passou a ser muito global, ela foi extremamente abalada em 1918, que é a epidemia, é o momento de surgimento da gripe espanhola. Em 1918, assim, após um abalo já grande no otimismo frente à nossa capacidade da nossa sociedade de se organizar relacionado ao desenvolvimento da Primeira Guerra, assim, a gente vai ter também, a gente está falando uma questão mais global, não Brasil, a gente vai ter também um breque, um freio no otimismo frente à possibilidade da ciência de dar conta dessas epidemias. Assim, em 1918, como vocês sabem, no final dos movimentos da Primeira Guerra Mundial, assim, surge, na verdade, hoje se sabe que surge nos Estados Unidos, mas vai para a Europa, e a partir do desenvolvimento dessa doença na Europa, ela chega à Espanha e de lá passa a ser conhecida como gripe espanhola e se dissemina para grande parte do mundo. Assim, a gripe espanhola foi assim, uma epidemia para a época, assim, num nível que não se imaginava, não se conhecia até então. Assim, o número de mortos por essa epidemia, assim, e a abrangência mundial dela fez com que ela se transformasse num marco pela sua amplitude. Só no Brasil, a gente teve uma quantidade de 30 mil mortos
isso é interessante também se a gente for calcular com hoje, embora não seja para fins de comparação, a gente tem outra estrutura populacional, mas hoje a gente já vive o dobro disso com o Covid. Mas em 1918 a gente, de repente, vê surgir no Brasil uma grande epidemia de gripe espanhola, uma epidemia de uma doença que não se conhecia o motivo, não se conhecia o agente transmissor, não se sabia como se proteger dessa doença, e ela, durante os meses de outubro e novembro de 1918, ela fez assim uma quantidade gigantesca de mortos nas nossas principais cidades, desorganizou a economia. No Rio de Janeiro fez fechar toda a cidade, não existiam coveiros para enterrar as pessoas, não existiam médicos nos hospitais, não existia comércio funcionando, as pessoas passavam fome, se fechavam em suas casas. Esse processo todo que está nos jornais a cada dia hoje, relembrando como foi essa crise, assim, ele foi muito forte nessas grandes cidades e foi muito documentado. A história documentou muito isso. Toda vez que a gente fala hoje da epidemia de Covid, a gente rapidamente vê um artigo, relembra alguma coisa sobre a gripe espanhola. Mas eu queria também lembrar um outro aspecto dessa gripe espanhola que foi menos falado. Essa doença que atingiu fortemente as regiões, as cidades litorâneas maiores, ela se alastrou para o interior do Brasil e passou a ser um pouco ignorada, ela passou a se tornar uma epidemia invisível. Primeiro, pela impossibilidade, à época, de notificação da doença. As pessoas não morriam, não sabiam se era de quê, se era da gripe. E segundo, porque cada vez mais distante da imprensa, dos órgãos mais centrais de saúde e medicina, a epidemia perdeu a possibilidade de ser vista. Ou seja, hoje em dia, a gente sabe do grande problema que essa epidemia gerou entre outubro e novembro de 2018. Mas a gente fala pouco e desconhece que durante todo o ano de 2019 e posteriormente um pouco mais, ela continuou matando pessoas no interior do Brasil, sendo levada pelas viagens de então para novas regiões, causando mais vítimas. Ou seja, também é uma coisa para se pensar depois, tal qual a nossa epidemia está pegando, a epidemia que vivemos hoje, está tendo cada vez mais uma interiorização e cada vez mais se vendo menos assim, a sua importância a partir do momento que ela fica distante dos grandes centros, essa epidemia de gripe espanhola passou pela mesma questão. Bom, o que eu quero dizer? A epidemia de gripe espanhola foi assim, um marco na nossa história. Eu quis mostrar para vocês, quis falar com vocês que, embora tenha sido um marco, antes dela a gente teve assim, uma história completamente lotada, completamente cheia de outras epidemias que sazonalmente afetavam nossas grandes cidades. Além disso, é importante pensar que a epidemia de gripe espanhola ela foi um marco, mas ela não foi a última. Ela trouxe importantes questões à medida que proporcionou muitas mudanças. Uma já é importante dizer agora, a partir do final da epidemia, a percepção pública da ineficiência, da ineficácia da nossa saúde pública cresceu muito. Assim. A epidemia foi uma das causas da mudança da nossa política pública e, em especial, da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que foi o primeiro órgão de saúde pública de cunho nacional que nós tivemos, criado entre 20 e 22, e dirigido inicialmente por Carlos Chagas. Foi assim, a gente tinha diretorias de saúde pública nos diferentes estados. O primeiro órgão de cunho nacional foi uma consequência da observação, assim, da percepção que a saúde pública não dava conta, inicialmente, nem das epidemias, nem de outros problemas que vinham desenvolvendo. Bom, isso foi o processo relacionado lá à epidemia de 2018, de 1918. Mas a gente, de novo, tem que pensar que, como eu disse, como eu afirmo e continuo afirmando, a gente está sempre lutando a saúde pública para controle das epidemias, mas é uma luta que jamais implica na ideia de que você vai acabar com as epidemias. Esse otimismo sanitário não impediu que em 1918 surgisse a epidemia de gripe espanhola. E não impediu também que, posteriormente, outras epidemias continuassem a engraçar no Brasil.
epidemias, em especial de malária, continuaram a causar fortemente. E mais recentemente na história, em especial a partir da segunda metade do século XX, outros problemas vieram a se juntar a essas epidemias. Em especial, por exemplo, a epidemia de dengue, que depois de um período de termos erradicado o Aedes aegypti no Brasil, o Aedes aegypti volta para o Brasil e passa a gerar epidemias de dengue que começam cada vez mais a se fortalecer, assim, a partir dos anos... Eu nem sei se a primeira foi nos anos 50, 60, mas mais recentemente elas começam a ser cada vez mais fortes nas nossas grandes cidades e sem a possibilidade, sem a capacidade de controle. Isso é interessante porque, assim, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, no final dos anos 40, início dos anos 50, de novo o mundo passa a viver a ideia de um grande otimismo em relação tanto à sociedade, em relação à saúde. Possibilidade de criar instituições que viessem a impedir o surgimento de um novo conflito desse nível, possibilidade de criar a ONU, Unesco, OMS, e ter um desenvolvimento social mais harmônico, era grande, ele gerava muito otimismo. Por outro lado, no campo da saúde, o desenvolvimento, principalmente dos antibióticos, que conseguiram controlar um número gigantesco de doenças. Se a gente pensar, por exemplo, na peste, que era uma doença que matava milhares de pessoas e pode ser resolvida com uma injeção de penicilina, passa a gerar um grande otimismo. Além disso, o desenvolvimento dos inseticidas como o DDT e outros, acho que é monoclorados, que chama, não sei o que, clorados, faz com que, assim, se imagine que a possibilidade de destruição dos vetores, que são outros principais causadores de epidemia. Esse momento, pós-Segunda Guerra, final dos anos 40, meados do século, é um momento de grande desenvolvimento e também de grande otimismo na medicina. Como a gente vê, esse otimismo ele não consegue dar fim às epidemias, ele novamente é rebatido por novas epidemias que continuam chegando. No Brasil, em especial, a gente falou da epidemia de dengue, febre amarela tem continuidade e outras tantas que, em menor nível, não como agora, elas começam a se ampliar. Mas eu ainda queria falar de duas outras epidemias assim, importantes, tanto pelo nível de doença e morte que causaram, como por alguns aspectos sociais que elas trazem e são importantes para a nossa análise. A primeira que eu quero falar é a epidemia de meningite, uma epidemia que afetou o Brasil no início da década de 70 até meados da década de 70. Essa epidemia, hoje em dia, é uma epidemia pouco falada. Assim, as pessoas, hoje em dia, agora no âmbito da epidemia de Covid, se alguns meios de comunicação voltaram a noticiar, a lembrar a epidemia da ditadura, mas é uma epidemia que tem uma história assim que a gente deve se deter. Assim, no início da década de 70, em 1970 mesmo, começam a surgir casos de meningite, em especial de meningite C, e algumas zonas periféricas de São Paulo. Assim, algumas regiões do sul da cidade de São Paulo, assim, passam a começar a ter casos de meningite. E esses casos vão se ampliando, só que a meningite, diferentemente da Covid, era uma doença que afetava principalmente pessoas com renda mais baixa, pessoas morando em situações piores situações, pessoas mais invisibilizadas. Assim, essa realidade se juntou a outra. A gente vivia num período, assim, um período de ditadura, um período onde a informação era completamente censurada, as informações eram vistas como armas também e passavam por censura da ditadura. E, por outro lado, era um momento economicamente assim, extremamente complexo, era um momento daquela frase do Delfim Neto, de vamos crescer o bolo para dividir depois. A gente estava no dividir depois. A década de 70 é um momento, ao mesmo tempo, de grande crescimento econômico. O Brasil crescia a taxa de 9%, 10% ao ano. Por outro lado, era um momento de extrema pobreza, um momento assim, onde
a imigração do Nordeste para as regiões mais industrializadas, em especial São Paulo, era imensa, as pessoas iam morar nas periferias, como essas regiões onde começou a epidemia de meningite, sem as menores condições necessárias para ter uma vida digna. Esse contexto todo fez com que a epidemia se alastrasse e se inviabilizasse. Assim, como política, a ditadura resolveu que a epidemia não deveria ser apresentada ao público. Todas as informações, as notícias sobre a epidemia foram paulatinamente negadas e impediu-se sua apresentação. Isso fez com que, entre os anos 70 e 74, os casos de meningite começassem a se ampliar e cada vez mais também se somou a meningite tipo C, a meningite tipo A, e elas se transformaram num problema de grande monta, assim, de grande monta. A epidemia começou a ter uma mortalidade muito forte em São Paulo e se transformou numa grande epidemia. Assim, essa questão, para nós, é importante. Por quê? Porque ela caracteriza uma questão que eu vou falar lá ao final, que diz respeito à informação em um processo epidêmico. Informação, desinformação e política pública. À medida que você não informa a população, você tem menos capacidade de contar com essa população, tanto para ser um agente de auxílio, de seguir essas políticas de prevenção, como também você impede a criação, o consenso em cima de medidas públicas para poder você reverter o quadro. Nesse sentido, a epidemia só fez aumentar, e só em 1974, diante de um quadro já epidêmico fortíssimo, o governo de então, já o governo Geisel, que já num processo de um pouco de distensão e de busca de resolver questões a partir de noções mais técnicas, propôs, assim, a partir da Fiocruz, o desenvolvimento de uma forma, primeiro, de importação e depois de produção de vacina contra a epidemia de meningite. A epidemia de meningite ficou na nossa cabeça, quem tem... A nossa não, pessoas que tiverem a minha idade, a lembrança dessa epidemia é as vacinações a partir de pistola. Foi pela primeira vez que se usou um método que tinha uma pistola, que é um negócio... que eu era criança, o negócio dava um medo gigante, que era uma pistola que em 1 minuto vacinava as pessoas. Essa utilização dessa tecnologia e dessa vacina foi uma coisa impressionante. Assim. Possibilitou um nível de vacinação nunca visto no Brasil. Assim. A conexão do uso dessa tecnologia com uma ideia que depois foi apropriada, e isso eu digo da importância de tornar público para poder usar a comunidade, de você ter muito trabalho junto à comunidade, de você ter associações, igreja, várias pessoas trabalhando junto, permitiu um tipo de campanha de vacinação que nunca tinha se visto, que era a vacinação em locais públicos. Pessoas eram vacinadas em aeroporto, eram vacinadas em escola, eram vacinadas em igrejas, assim, por uma campanha muito forte que conseguiu vacinar milhões de pessoas assim, em semanas, uma coisa nunca antes vista, que conseguiu finalmente controlar essa epidemia. Por que eu trouxe a conversa, principalmente a epidemia de meningite? Primeiro, para falar sobre essa questão da informação, que eu acho central, assim, da necessidade de informação e de políticas públicas claras em relação ao controle. E segundo, também pela dificuldade que é viver uma epidemia em momentos e sua relação com o momento social vivido. Eu falei no início do problema como era o Brasil de então, e isso tudo se junta, se processa dentro de um quadro de um momento ditatorial onde a discussão, a conversa, as possibilidades de políticas alternativas contra o problema não estavam colocadas. Bom, essa foi uma epidemia marcante na nossa história por atingir um grande conjunto de população, em especial crianças, mas tem ainda 2 outros problemas epidêmicos que eu queria comentar, não discutir porque eu não sou especialista nisso, mas fazer um pequeno comentário. Uma delas é a epidemia de HIV/AIDS, que começa na década de 80, a partir de 82. A epidemia de HIV/AIDS é uma epidemia que também tem uma trajetória extremamente interessante, mas ela põe a nu outras esferas da nossa discussão, da nossa sociedade, que até então essas epidemias elas não são a principal foco dessas epidemias. Em especial, a questão do estigma e do preconceito.
Assim, a epidemia de AIDS ela surge na década de 80, relacionada, vista, até nomeada inicialmente como uma epidemia de câncer gay, onde se imaginava que o único grupo de risco eram os homossexuais, e esse processo favoreceu, ampliou, assim, cada vez mais, assim, a ideia de preconceito e o estigma frente a essa população. É interessante pensar que, por outro lado, esse mesmo processo que gerou o estigma também gerou, assim, pela primeira vez, uma capacidade de resposta e organização social em relação tanto a políticas públicas, como pela primeira vez em relação à produção científica, diretrizes da ciência, na forma de pesquisa, na forma de produção de medicamentos terapêuticos, insumos para a saúde, que nunca se tinha visto. Pela primeira vez, a partir da epidemia de HIV/AIDS, assim, a organização social produz uma resposta que vai assim pautar, vai fortalecer a resposta pública, política para a epidemia. Assim, o caso do Brasil, eu acho que é marcante em relação a isso. A produção de um programa que surge lá na década de 90, assim, a partir de uma disputa que diz respeito à quebra de patente de empresas farmacêuticas multinacionais, a produção de antirretrovirais para distribuição gratuita, isso tudo, assim, em momento nenhum está relacionado à simples colocação em prática de postulações da OMS ou da Organização Pan-Americana de Saúde, nada disso. Está relacionado à organização social em torno de uma resposta à doença. Eu acho que a grande marca dessa epidemia, ao mesmo tempo que reforça gigantescamente preconceitos, e no nosso caso do Brasil, esses mesmos preconceitos impedem um combate adequado, em especial de campanhas claras e aceitáveis contra a doença. Por outro lado, é uma epidemia que faz com que os grupos específicos da sociedade se organizem e esses grupos tenham um grande sucesso na produção de formas de controle, de políticas públicas contra essa epidemia. Então, a epidemia de AIDS é um outro grande problema que vale a pena ser citado e também em especial, quando eu falei lá do otimismo sanitário, de mostrar assim, a dificuldade de nós humanos, embora tudo que nós conheçamos, do desenvolvimento da ciência que a gente tem, a impossibilidade de você pensar que você realmente domou a nossa sociedade a ponto de dar fim às epidemias. E, por último, o último problema epidêmico que eu quero falar, embora no início do século XX outros tenham surgido, como SARS, como uma nova epidemia de H1N1, que afetou menos o Brasil, mas chegou a ser uma pandemia, a gente também pensar um pouquinho na epidemia de Zika a partir de 2015. Embora, de novo, eu tenho que falar, eu não sou especialista, pouco conheço sobre essa doença, mas é importante pensar que a epidemia de Zika ela já se inscreve num outro contexto onde as epidemias e a preocupação social com essas epidemias se relaciona de uma forma global ao perigo de disseminação dela para as regiões mais ricas e, de uma forma local, a preocupação também é identificada em relação às pessoas que ela atinge. Assim, no caso da Zika, essas duas coisas são bastante visíveis. À medida que a Zika surge no Brasil e não se imagina a possibilidade ainda do desenvolvimento da microcefalia, era um problema. Quando se descobre que a Zika poderia causar microcefalia e isso passa a ser um perigo para outras regiões, a possibilidade de exportar esse problema para outras regiões do globo transforma a epidemia num alerta internacional do OMS. Assim, a epidemia de Zika, a meu ver, tem dois aspectos também que não podem deixar de ser observados. Um deles se diz respeito à importância assim de como a ciência buscou assim desenvolver formas de conter essa epidemia, de entender essa epidemia. Eu acho que pela primeira vez assim para nós brasileiros, investimento em relação aos estudos dessa epidemia teve um âmbito tão forte. E
E isso é um aspecto interessante, mas eu quero falar exatamente o final desse aspecto. Depois, como a microcefalia ela não teve continuidade, não teve outras epidemias, surtos dessa doença, cada vez mais diminuíram e vão diminuir assim esse financiamento à pesquisa. Isso nos leva a pensar em outros problemas epidêmicos, como o ebola, que atinge principalmente regiões africanas, e a busca de soluções para ele tem um nível ainda bastante contido, à medida que ele ainda não é assim, não é uma doença que preocupe mais as regiões mais ricas do país. E o outro aspecto do Zika que eu acho importante, isso eu acho extremamente importante para a gente pensar a epidemia de hoje, diz respeito à questão de o final de uma epidemia. Outro dia eu estava conversando, alguém, numa entrevista sobre epidemia, alguém perguntou como acaba uma epidemia. Assim, o processo de acabar uma epidemia, ele é muito mais invisível e mais complexo do que a gente imagina. Assim. A gente tem uma diminuição do número de mortos e transformação daquilo numa doença de menor preocupação. Mas a doença normalmente continua trazendo mortes, sequelas, problemas para as populações durante muito tempo. E no caso da Zika, eu acho que é um ótimo exemplo. A epidemia de Zika acabou, mas as sequelas, as pessoas com deficiências, a necessidade do Estado de prestar socorro a essa epidemia é extremamente importante que seja vista. Desde agora, a gente pode pensar assim, na possibilidade da epidemia de Covid ter a mesma coisa, tanto em relação à proteção social, como em relação também à medicina e saúde. Talvez essa epidemia traga sequelas, problemas para as pessoas atingidas que tenham que ser vistos. Em relação à proteção social, não precisa nem falar. Ou seja, a epidemia pode ter uma data de acabar, mas é necessário que as políticas sociais e de saúde relacionadas às populações, elas permaneçam, de uma forma ou de outra forma, porque as consequências dessas epidemias continuam. Bom, eu acho que eu acabei falando bastante assim, sobre esse conjunto de doenças que afetaram o país. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sueli, eu tenho que falar até que horas? Você decide. A Mas, nossa jornada vai até meio-dia, mas você define. Depois que você encerrar esse ciclo, a gente reabre a fase de conversa, bate-papo com o grupo. bom, então deixa eu falar mais um pouquinho, assim, agora sobre esses aspectos que aproximam e separam as questões das epidemias. Como eu falei lá no início para vocês, assim, tem um historiador importante, um historiador americano, que fez essa observação da importância de você estudar esses momentos epidêmicos à medida que tem aspectos deles que eles são muito comparáveis e eles servem também para você pensar como as diferentes sociedades se organizam a partir desses momentos de crise. Elas mostram assim vários valores da sociedade. A partir desse momento assim que rompe o equilíbrio, que instaura tensões e conflitos, que perturba assim uma organização social bem estabelecida, você pode se dar conta de alguns aspectos que não são prontamente visíveis, e se são prontamente visíveis, muitas vezes são mesmo assim deixados de lado. A gente pode falar numa, no final, que diz respeito à desigualdade e à epidemia de Covid. Bom, então esse processo epidêmico, ele ao mesmo tempo desafia a saúde pública, desafia no sentido de ser novas necessidades de assistência, desafia também os nossos conhecimentos sobre doença, desafia as concepções individuais das pessoas, suas crenças, suas religiosidades, se agora menos, no passado muito mais, desafia a capacidade das ciências biológicas. Então, é um fenômeno que tem uma dramaticidade própria que gera questões que são muito recorrentes. Eu vou citar algumas delas. Assim. Uma delas diz respeito assim, à descrença na chegada da doença. Assim, em todas essas epidemias, o que a gente vê, e não foi diferente em relação à Covid, é a ideia de que a doença não vai chegar, a epidemia não vai chegar a nós, e se chegar, vai ser muito fraca. Assim,
A gente viu isso na gripe espanhola, viu isso no cólera, quando a cólera já tomava conta do porto, em Portugal, na cidade de Porto, onde saíam vários navios para o Brasil, se imaginou que ela não ia chegar ao Brasil. Viu na gripe espanhola, quando se imaginou que ela jamais ia cruzar o Atlântico, chegou no Recife rapidamente, depois veio para outras regiões. Assim, e também aconteceu agora em relação ao Covid. A gente não pode esquecer que em fevereiro estávamos todos aglomerados no carnaval, tranquilamente, assim, enquanto se ampliavam os casos de doença no Oriente e depois na Itália. Assim, a imagem, o otimismo, e assim, até uma estrutura de pensamento de imaginar que o problema não chegaria até nós, assim, é forte e é recorrente em relação ao problema de epidemias. Ou então a visão que ele pode chegar de uma forma difusa, de uma forma mais fraca, que nós, até por uma questão religiosa, seríamos merecedores de receber o problema de outra forma. A gente até nos discursos dos nossos líderes aí do executivo, isso ficou muito claro. Isso também são visões assim bastante recorrentes. Quais são outras visões assim que são muito recorrentes em momentos de epidemia? Primeiro, a busca de alternativas individuais. Assim, eu falei para vocês lá no início do século XX de que as pessoas, a gente no Rio de Janeiro passava por epidemias a cada verão, em especial de febre amarela. Assim, qual era a saída das pessoas? Essas epidemias foram as grandes responsáveis do desenvolvimento de Petrópolis, de Teresópolis, porque as pessoas que tinham mais posses construíam suas casas lá nas regiões altas sem mosquitos e se livravam da epidemia. A ideia de soluções individuais, ou como comprar todas as máscaras possíveis e coisas assim, também é uma característica típica dessas epidemias. A ideia de que, como é que tem um ditado que fala sobre isso? Não sei o que lá, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É a ideia que cada vez mais vem à tona nessas epidemias. Uma outra característica forte de momentos epidêmicos é essa questão da censura à magnitude do problema. Isso é curioso porque eu falei para vocês, se no passado a gente não tinha, no início do século XX, a gente não tinha como ter ideia dessa magnitude, as pessoas se trancavam em casa por medo mesmo, pelo que viam e não pelos que sabiam, mais recentemente a gente tinha. Eu falei para vocês da década de 70, da dificuldade imposta pela censura em relação à epidemia. Essa ideia de censurar, até para diminuir o pânico, é muito recorrente em epidemia. E, de novo, a gente vê ela ressurgir em relação à epidemia de Covid. A ideia de você censurar informações, de você não mostrar a magnitude das informações ou mostrar de forma distorcida por interesses, nesse caso, muitas vezes políticos, é extremamente fortalecida e recorrente em relação à epidemia. Outro aspecto também forte na epidemia diz respeito ao estigma das vítimas. Assim, isso é um problema que, em especial, eu falei sobre a epidemia de HIV/AIDS em relação a isso, mas é um problema muito característico de epidemias, que a gente também acaba vendo em notícias em relação a epidemias mais recentes, você separar a pessoa que está doente, você estigmatizar a pessoa que está doente, e para completar, todas as questões relacionadas a isolamento, ao conflito entre a necessidade de isolamento e os interesses políticos que são contrários a esse isolamento, que esse isolamento coloca em jogo. Então, esses aspectos que eu estou listando, eles caracterizam assim, um conjunto de pontos assim, que são muito comuns em todas as epidemias que a gente vê. E se tem um que eu acho que é principal, é essa tensão entre a questão do isolamento ou de outras medidas econômicas, outras medidas de controle, e a questão da economia. Assim, no nosso mundo capitalista, onde a produção está à frente de qualquer coisa, a ideia do lucro é o central, a ideia de você manter a saúde e manter a economia normalmente nunca acontece de forma clara e aceitável. Normalmente uma coisa colocada frente à outra. Isso também não é uma novidade. Assim, todas as regras de saúde pública que a gente conhece no momento do que a gente chama de clássica saúde pública, que se desenvolveram a partir de meados do século XIX, elas sempre tiveram nas forças capitalistas a sua limitação.
desde a organização de horário para funcionamento de fábricas, emprego de crianças ou qualquer coisa assim, o limite sempre esteve relacionado à necessidade, à busca do lucro desenfreado relacionado à exploração capitalista. Bom, esses pontos eu acho que são aspectos repetitivos, aspectos que estão em todas as epidemias, mas assim, eu queria falar uma coisa assim, que eu acho que está na base disso. Assim, as epidemias, elas trazem muito à tona, elas fortalecem, elas fazem com que passe a ser extremo a questão da interdependência das pessoas. Assim, a nossa interdependência diária, a nossa vivência normal, ela tem um nível muito diferente no momento da epidemia. Esse processo de agudização da interdependência é um dos processos assim, que mais causa assim, essas rupturas, que mais causa essas tensões. Assim, isso existe desde a nossa vida cotidiana. Eu não posso ficar isolado se minha família não ficar, até as questões mais amplas que dizem respeito à política de um Estado frente a outro, de um município frente a outro. Assim, a quebra, a tensão, as dificuldades em relação a esse fortalecimento de compreensão de um novo nível de interdependência está no centro desse processo relacionado às epidemias, sejam elas quais forem. Bom, e para terminar, para essa última parte da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho só sobre essa epidemia de Covid, mas eu falar um pouco sobre a Fiocruz e esses processos epidêmicos. Bom, sobre essa epidemia de Covid, embora eu seja historiador, eu queria falar um pesquisador das questões mais recentes, queria falar alguns pontos. O primeiro deles é que essa epidemia que se apresenta hoje assim como uma grande novidade, uma coisa tão inesperada que jamais alguém imaginaria, ela não é tão inesperada, sim. Organizações multilaterais como a OMS, em especial a OMS a partir de uma instituição que ela tem, chama-se Global Preparedness Monitoring, que está relacionada à monitorização de epidemias no mundo. Ela vem criando relatórios desde 2017, mostrando que a gente estava na iminência de surgimento de uma pandemia, de uma epidemia que poderia se transformar em pandemia, causada por um vírus respiratório. Doenças como a SARS, a MERS, a H1N1, tinham uma potencialidade de disseminar assim, muito forte, e os sistemas de saúde locais não estavam organizados em relação a isso. Esses relatórios vêm desde 2017, inclusive propondo medidas para que se evitasse que essas epidemias alcançassem o nível que se tem agora. Ou seja, a epidemia não é uma novidade, como se imagina. Mas, de novo, assim, a contenção, assim, evitar uma epidemia dessa, ela se relaciona à possibilidade de cessação de lucros, a problemas econômicos de grande monta. Assim, em especial a limitação de viagens, a limitação de cargas. Esse processo todo a gente sabe por que as medidas não foram tomadas. E também relacionado aos sistemas locais de saúde, que necessitariam estar bem mais fortalecidos. Isso, esses relatórios que eu estou falando, eles mostram muito isso, a necessidade de fortalecimento dos sistemas locais em relação às epidemias. Bom, então eu estou dizendo que a epidemia não é uma novidade. Assim, da mesma forma que se sabia que ela poderia surgir, aqui para o Brasil também não foi uma novidade saber das nossas dificuldades em controlá-la. E aí eu queria fazer um parêntese para falar assim, a epidemia e o SUS que nós não temos. Assim, isso é uma coisa que é um ponto que eu gostaria de focalizar. Assim, primeiro dizer assim, com todos os problemas que nós temos, eu acho que todos nós concordamos que a epidemia, sem o nosso sistema de saúde, o sistema de cunho universal, um sistema que é bastante espraiado pelo Brasil, nosso problema seria extremamente maior. O SUS é uma das grandes barreiras de controle à epidemia. Isso eu acho que não teria ninguém que não dissesse isso. Mas a gente também tem que pensar
que, falando que nem os nossos amigos da saúde coletiva, as pessoas que fazem mais essa história da saúde coletiva, a gente tem um distanciamento muito grande entre o SUS que nós temos e o SUS que nós pensamos há 30 anos atrás, o SUS que nós queremos. Assim, o SUS que nós queremos, assim, a capacidade dele lidar com um problema desse nível seria assim extremamente diferente do que a gente vive hoje. Eu vou dar um exemplo, contar uma passagem mais empírica. Assim. Eu estava conversando no iníciozinho da epidemia, eu estava conversando com uma colega minha francesa e ela falou para mim: ainda bem que vocês estão mais tranquilos. Eu falei: mas por que a gente está tranquilo? Vocês têm um sistema muito forte em saúde da família, em cuidados básicos, certamente a defesa epidemiológica, a defesa local nos territórios vai permitir vocês monitorarem muito mais a epidemia. Essa ilusão dela, assim, de um processo que surgiu, mas aos poucos vem sendo pela nossa política neoliberal cada vez mais assim desorganizado, de uma saúde pública baseada em prevenção, em cuidados básicos e primários, na estratégia da saúde da família, na capacidade de, a partir dos territórios, você gerir a saúde de uma população, do contato mais direto e conhecimento das famílias e de onde está a doença, realmente acredito seria assim um fortalecimento muito maior para lidar com a epidemia do que a gente só contar e poder pensar em hospitais de campanha. Pensar a questão da Covid de acordo com linhas de cuidado, de acordo com uma possibilidade de ampliação da prevenção, de você ter uma surveillância, uma observação epidemiológica melhor, isso seria extremamente valioso. Mas, infelizmente, no nosso sistema de saúde, cada vez mais mutilado, tanto pelo financiamento, pela destruição a nível local das prefeituras, como no Rio de Janeiro, a nossa incapacidade de fazer isso foi gigante. Se a gente pensar nos serviços, nas clínicas de saúde da família, assim que a epidemia se instalou, a impossibilidade real dessas clínicas funcionarem cada vez mais se colocou à frente. Assim, pela impossibilidade de pessoas, impossibilidade de conhecimento, impossibilidade de ter material necessário. Ou seja, esse gap entre o SUS que nós temos e o SUS que nós queremos, entre o SUS que foi projetado, eu acho que é assim uma das causas da epidemia. Uma somente, a gente tem várias causas da epidemia ter tomado a feição que tomou. Assim, e isso eu acho que deve ser pensado tal qual lá em 1918, agora com o fim da epidemia, daqui a pouco, esperamos, assim, qual é o sistema de saúde que nos deixa mais à vontade para pensar crises dessa natureza? Ou para ter um funcionamento cotidiano mais ágil para pensar nos problemas de doença que afetam a população? Ou seja, de novo, a epidemia traz à tona uma saúde pública que, em alguns aspectos, se mostrou insuficiente para lidar com o problema. Bom, em relação à Covid, eu ainda queria fazer uma última comparação que diz respeito à comparação entre essas epidemias que eu falei da década de 70, da meningite, e agora. E quando eu falei da década de 70, eu acho que a coisa mais central que eu falei dizia respeito à censura da epidemia. Como essa censura impediu e potencializou os resultados maléficos da epidemia. A gente, de novo, vive por uma situação que, embora ela não se da mesma forma. Ela tenciona se caracterizar da mesma forma, as tentativas de impedir a informação adequada sobre a doença foram muito fortes, ao mesmo tempo que uma impossibilidade da nossa saúde pública ter um discurso mais unificado em relação à doença, uma vez que da nossa própria presidência surge um discurso completamente enviesado, contrário às proposições de saúde. Pela primeira vez a gente tem uma situação em que a gente tem um presidente que é contrário à política do seu próprio ministério. Então, isso, no caso da informação, para nós é um grande problema. Assim, de novo, a informação se transformou numa questão extremamente complicada em relação à epidemia e, a meu ver, um potencializador da epidemia. E para finalizar esse segundo tópico, assim, eu acho que hoje a gente vive, ao mesmo tempo, como eu falei, que
epidemias mostram questões sociais que às vezes a gente vê, não vê com toda a força. A epidemia vem mostrar assim, dois aspectos centrais que eu acho que na nossa sociedade e, em geral, no mundo ocidental. Um deles é o que a gente chama de negacionismo. A ideia é cada vez maior de você discutir, não discutir, porque discutir é adequado, mas a ideia de você colocar contra a parede, de você não aceitar sem nenhum argumento lógico, os princípios, as bases científicas. Esse processo que já está em jogo desde algum tempo, tanto na nossa sociedade como mais geral, ele tomou muitas claras, assim, e está hoje vivendo a partir de questões como o uso da cloroquina, assim, de políticas relacionadas a políticas não baseadas em conhecimento científico sobre a doença, essa ideia de negar a ciência como uma instituição central de organização da nossa sociedade, de produção de conhecimentos considerados e aceitos como os mais adequados para dar as diretrizes das políticas públicas, eu acho que foi escancarado com essa epidemia. Assim, escancarado e mostrando a dificuldade de você fazer intervenções políticas nesse sentido sem o devido conhecimento e saber assim, até onde esses problemas vão. Assim, por exemplo, essa questão da utilização da cloroquina, eu acho que é um marco nisso, é uma coisa até que eu pretendo estudar mais, assim, você pensar como, a meu ver, isso se relaciona de uma forma mais geral ao desenvolvimento de ideias autoritárias na sociedade, porque a gente tem, inclusive no mesmo grupo, a gente teve um ensaio disso com uma substância relacionada ao câncer há alguns anos atrás, que através de ações políticas se tentou transformar se normatizar, e agora tem em relação à cloroquina. Ou seja, essa não aceitação da ciência é um fenômeno global, mas que apareceu com muita força na nossa sociedade autoritária, que vale a pena ser estudado. Bom, esses são os aspectos mais gerais que eu queria falar sobre o Covid, e queria só terminar, falar assim, não é nem uma fala, mas é uma comemoração, assim, como eu acho que a gente está vivendo assim de forma triste os 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. Esse ano a gente está comemorando e imaginava comemorar de outra forma esses 120 anos. Mas é importante pensar assim como a gente, embora triste, deve ficar orgulhoso, porque a Fundação Oswaldo Cruz surge lá em virtude de uma epidemia. Ela surge quando a epidemia de peste bubônica chega a Santos e o ministro lá da Justiça e Negócios Interiores chama Oswaldo Cruz e o Vital Brasil para irem à cidade de Santos para fazerem uma análise do que está acontecendo lá. Eles vão, descobrem que é peste e ambos propõem a criação de instituições para a produção de soro e vacina contra a peste. Daí surgem as principais instituições de produção de ciência e de insumos para a saúde e também relacionadas à saúde pública no Brasil, que é o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. O Instituto Oswaldo Cruz como soroterápico, e depois passa a ser Instituto Oswaldo Cruz em 1908. O que é importante? Assim, a Fiocruz, em todos esses 120 anos, ela teve um papel importantíssimo em relação à defesa, ao controle das epidemias no Brasil. Tanto em relação a esse depois trabalhando em conjunto com os grupos da saúde pública que trabalhavam para a epidemia de varíola e de febre amarela, dando as normas relacionadas à ciência em relação ao controle das epidemias. Mais recentemente, essa contribuição é impressionante. A epidemia de 70, que eu falei para vocês, assim, ela transforma a Fundação Oswaldo Cruz assim, numa potência na produção de vacinas. Assim, a ideia de a necessidade de você vacinar um grande número de pessoas contra a meningite fez com que a Fundação Oswaldo Cruz, que passava por um momento horrível de retorno de um momento de crise relacionada também à ditadura, no momento que a gente chama de a cassação dos cientistas de Manguinhos, que a gente chama de massacre de Manguinhos,
a Fiocruz começava a ser, nesse período, fortalecida, reorganizada, e foi através de uma política de produção de vacinas, primeiro contra a meningite, depois contra o sarampo, e de transferência de tecnologia para essa produção. Primeiro importou-se vacina, depois conseguiu-se a tecnologia e o Brasil transformou-se numa grande instituição de produção, que a Fiocruz se transformou assim, né, nessa instituição gigantesca que tem funcionado como assim, diversos aspectos relacionados às epidemias. Por força do hábito, eu estou citando aqui os aspectos relacionados à produção de imunizantes e coisas assim, mas se a gente pensar tanto no nível da saúde pública, das normas de saúde pública, da produção de conhecimentos, mais recentemente em relação à Zika, que também traz uma novidade muito grande em relação a conhecimentos das ciências sociais em relação à epidemia, a Fiocruz, nesse período todo, nesses 120 anos, vem sendo uma instituição fundamental no controle dessas doenças. Para mim, quero terminar falando isso, é importante, assim, tanto essa característica, que hoje em dia, por exemplo, a gente vê na produção, na criação de um hospital específico, que vai ser um hospital de campanha, não, vai ser um hospital que vai continuar como uma instituição a serviço da população depois para pesquisa, para assistência, uma ideia de futuro, e também um outro aspecto, da coragem da Fiocruz em não se manter distante desses problemas e posicionar frente a eles. Há alguns meses atrás, a Fiocruz fez o primeiro documento em relação à necessidade de separação social, botando claramente a importância de uma política adequada, de uma política com base científica, e se posicionou frente à importância disso. Eu acho que não dá para negar, é importante sempre frisar e nos deixar orgulhosos nesse a instituição lutando contra esses males que, como eu falei aqui, há centenas de anos atingem a nossa sociedade. Eu vou parar por aqui para a gente começar a conversar. Muito obrigada, Luiz. Foi uma jornada deliciosa te ouvir, viu? Foi muito bom te ouvir. E, assim, já respondendo aqui a Fernanda, que pergunta se ela diz que é aluna do programa, está saindo do plantão, mas tem dificuldade de assistir agora, e se essa sua palestra, sua conferência vai estar disponível na internet, sim, depois a gente vai divulgar o link, né? Muitas pessoas te parabenizando, agradecendo a tua generosidade em compartilhar essa reflexão. Por aqui a gente pode encaminhar as perguntas, viu? Assim, quem tiver perguntas, por favor, encaminhe aqui pelo chat. Já temos um comentário aqui também da Adriana, mas eu queria muito te ouvir, eu fiquei assim maravilhada com a tua aula, e eu queria muito te ouvir, assim, saber o que você pensa quando você fala, por exemplo, que toda epidemia ela convoca novas formas, né, de relacionamento social, né? Ela, de uma certa forma, ela mobiliza forças sociais, ela mexe, né, com correlação de forças sociais, né? Seja fortalecendo determinados grupos, discursos, narrativas e fragilizando ou colocando em questionamento certos grupos e narrativas, né? Na tua opinião, Luiz, como historiador, e olhando para o futuro, que grupos e narrativas você acha que sairão fortalecidos dessa pandemia no contexto brasileiro? Essa era uma coisa que eu queria muito te ouvir, né? E outra dúvida também, assim, para a gente começar, já vou passar para outras questões, né? Você coloca assim o quanto que historicamente a gente convive quase que assim ciclicamente com muitas epidemias, né? A Covid, no entanto, e aí a gente dá as nossas respostas locais, né? A Covid nos desafia porque, por ser uma pandemia, as nossas respostas locais são confrontadas com as respostas de outros países
que estão encarando, estão tomando medidas sanitárias muito diferentes, né? E a gente se vê, de uma certa forma, confrontado, né? Com essa comparação, como você muito bem falou, né? E o que você acha que ajudaria a entender uma certa dose de conformação com as respostas sanitárias que nós estamos adotando? Né? Não entendi essa parte. Essa parte da conformação, né? À medida que nós temos uma parte da população, uma pressão pela abertura de comércio, né? Uma parte da população e dos discursos que desacreditam, desautorizam as medidas de isolamento social, né? E seria explicável essa nossa certa conformação com esse tipo de posicionamento pelo fato de nós já convivermos com tantas epidemias, e essa, de uma certa forma, é vista como mais uma que, com otimismo sanitário, nos diz, não, daqui a pouco vem a vacina, é só esperar, porque daqui a pouco vem a vacina. O que você acha disso, Luiz? Abro para você e, em seguida, já vou ficar quieta e passar para todos os colegas que estão te mandando perguntas aqui, né? Os nossos alunos, colegas, enfim, que estão mandando perguntas. Então, fico quieta agora. Poxa, você não brincou em serviço na sua pergunta. Fiquei apaixonada pela aula, Luiz. Foi paixão pura. Eu vou começar com uma tentativa de opinião que não é muito otimista, assim, mas eu acho que a narrativa sobre essa epidemia, que vai vingar, que vai ficar na história, ela se relaciona a uma quem vencer a narrativa política sobre o momento que a gente está vivendo. Assim, as epidemias, assim, a avaliação de uma epidemia, ela não se relaciona aos índices, assim, ela não é uma avaliação médica. A avaliação de uma epidemia é uma avaliação social. Assim, e eu acho que eu tenho até uma esperança que a gente vai ultrapassar, assim, o momento que a gente vive de construção de narrativas, assim, a meu ver, inapropriadas. Mas eu acho que depende disso a construção dessa narrativa, do que foi a epidemia para a gente. Assim, a possibilidade de a gente ter uma narrativa democrática que tenha reforço nas ideias de desigualdade, na ideia de ver a importância de tratar os outros a partir de um conceito que a gente lidava durante muito tempo e repete para o nosso a perspectiva das pessoas no nível maior, pensar em equidade, assim, vai implicar o que vai ser dito dessa epidemia. Se não, assim, um conceito meio religioso da ideia de teria que ser assim mesmo, vai acabar sendo o que vai vencer. Assim, isso é uma coisa que, a meu ver, é triste, mas é isso que vai acontecer. Se nós conseguirmos criar um discurso político que mostre a catástrofe social que a gente vive agora, a gente vai conseguir dimensionar a epidemia dentro desse conjunto de catástrofes. Senão, tudo vai ser caracterizado como uma coisa normal. Isso é o que eu penso. É óbvio que não tenho a menor certeza, evidência disso. Uma outra coisa que eu queria que você falou que eu achei interessantíssimo, que diz respeito a duas coisas. Como a gente não se apropria de experiências e como a gente se acostumou a pensar dentro de determinadas características. Isso é uma coisa super interessante nas formas de controle da epidemia. E como também, assim, os nossos governantes, as nossas formas de pensar, eles não buscaram de forma nenhuma outras saídas. Assim. Uma coisa, eu tenho alguns amigos no interior do Brasil que vivem sob diversos municípios diferentes. Cada município botou uma política em ação. É impressionante o resultado disso, isso depois tem que ser estudado. Assim, eu tenho um colega que mora no município em Minas que funciona muito bem, está indo muito bem na manutenção assim dos casos sob controle. Os
caras criaram formas assim, alternativas. Por exemplo, as pessoas de determinados números de CPF podem sair de casa determinados dias. As pessoas têm horários para fazer as coisas. Quando você vê um político chegar, não tem como ser diferente. Ou uma coisa que a gente viu em São Paulo, curiosa, o prefeito falou: você resolveu o problema do transporte. Como será resolvido isso se não tiverem medidas, assim, entre parênteses, inteligentes, medidas que busquem fazer isso de uma forma adequada? Assim? Porque o problema do transporte não é da epidemia, ele é o tempo todo. E a outra questão que eu acho central, Sueli, e essa, para mim, é o pior de tudo, assim, é exatamente o que eu estava falando em relação ao Rosenberg. Assim, a epidemia mostra tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente tem de mal. Assim, a ideia, a questão da desigualdade social, assim, é uma coisa assim, violentíssima, e de você não ligar para essa desigualdade. Outro dia eu estava vendo uma palestra de uma pesquisadora da Faculdade Unirio, não vou lembrar o nome dela, Keila Green, eu acho. Ela está falando sobre a questão das empregadas domésticas. E como, assim, no meio epidemia, a forma de você tratar as domésticas, ela assim, mostra tanto da nossa sociedade, assim, a obrigatoriedade, o preconceito, a ideia de achar assim, que a pessoa de menor condição social é a que vai transmitir a doença. Então, essa questão impede a gente de internalizar assim, as boas práticas que você falou, que a gente vê lá fora. Assim, a gente sabe como tem que fazer, mas a gente não consegue, a gente não busca fazer. Assim, é claro que eu não cheguei nem próximo de te responder o que você falou, mas eu vou continuar pensando Foi sobre excelente. E assim, o que me fica do que você falou é do nosso papel histórico de produção de uma memória crítica desse momento, né? isso. Eu vou Exatamente, passar é aqui. importantíssimo isso. A produção de uma memória. Só tinha, deixa eu falar mais uma coisa que eu me lembrei. Se você prestar atenção das nossas instituições, Abrasco, SEBS, para quem não sei se tem alguém que não é do campo aqui, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Centro de Estudos sobre Saúde, que reúnem profissionais de saúde coletiva, desses grupos saíram propostas fabulosas, propostas relacionadas à cidadania, respostas de propostas de justiça social relacionadas à epidemia. Eu me lembro de estar vendo nas redes sociais, assim, morrendo 600 pessoas na fila para leitos de medicina intensiva. Isso ser mostrado nos jornais como uma coisa aceitável. Assim, não existe essa fila, mas está normal. As nossas instituições marcando que, olha, é necessário assim, um encaminhamento único, um sistema de referência único. Não é que não hajam, é que muitos não querem ouvir. Luiz, a Adriana comentou aqui, é mais um comentário, né? Mas eu vou ler para você. Em que medida não estamos comemorando os 120 anos, retomando e reafirmando o cerne daquilo que nos constituiu, nosso próprio território existencial, tanto coletivamente, institucionalmente, quanto no engajamento individual? Não sei se haveria, entre aspas, festa, com todas as aspas, mais apropriada, inclusive porque dá mote para nossas lutas mais amplas quanto à saúde pública, à democracia, à reforma sanitária. Teria momento mais articulador entre Oswaldo, Carlos e Arouca? Isso foi a Adriana. A Fernanda agradece, parabeniza. Fernanda Moraes. A Paula também diz, sim, muito importante se posicionar nesse momento. A Lúcia Nicida fala assim, quanto a essa atuação da Fiocruz, uma coisa legal é que ela está sendo utilizada como parâmetro para pessoas fora do campo científico. No grupo da escola da minha filha, o último comunicado da Fiocruz sobre a recomendação de não voltar às aulas nesse momento foi citado como fonte de discussão entre os pais. A Cláudia parabeniza, foi esplêndida a tua exposição. Você quer comentar? Eu queria comentar só esse pedacinho, Sueli, porque ele remete muito à história, né?
eu acho que essa possibilidade da Fiocruz ter se transformado numa instituição de ciência, ela mudou um pouco o nível do discurso, assim. Isso, para nós, assim, como profissionais de saúde, isso é muito importante. Assim, a ideia de divulgação, de produção de conhecimento aceitável, justo, ele conseguiu romper muitas barreiras na sociedade e ser aceito como uma norma, positivamente. Assim. Então, isso é muito interessante, assim, como, juntando isso à questão da primeira pessoa que falou sobre o aniversário da Fiocruz, nós fomos muito bem-sucedidos nisso. Assim, e é importante a gente tentar manter esse processo, porque é o que torna o nosso trabalho mais eficaz, mais eficiente. Né? E ainda ganha um caráter de força histórica no momento, como você falou, de uma batalha de narrativas que não se via há décadas no Brasil, né? Um questionamento sobre a ciência, né? Isso no século XXI, isso é realmente a posição da Fiocruz, ela é muito estratégica e muito central nesse momento. Né? A Adriana também retoma, assim, excelente aula. Ministério da Saúde adverte, perspectiva histórica reduz angústias. Eu não sei não, viu? Não sei, né? A bom Corina, que você viu assim. que bom. A Corina te parabeniza, a Jorginete também. A Cláudia Bonan fala o seguinte: fiquei pensando aqui as várias formas como as epidemias afetam, reorganizam, desorganizam relações de gênero, divisão sexual do trabalho, famílias, sexualidade, gênero e outras coisas mais. Essa dimensão também é interessante para uma reflexão comparativa das epidemias, como você fez, né, Luiz? Como HIV, AIDS, Zika, Covid, etc. E mesmo aquelas epidemias mais antigas, né? Que foi exatamente o teu percurso, né? A Ívia... Posso falar uma coisinha para a Cláudia? Claro. Assim, eu concordo, acho que é possível fazer reflexões bem interessantes sobre isso, mas eu acho uma coisa também, assim, a gente está vivendo uma novidade muito grande, que é um tempo de quarentena que não houve na história. Assim, esse processo que a gente está vivendo assim, é uma novidade gigante. Assim, tem um campo de estudo para essas questões de gênero assim, em momentos de quarentena, em momentos limites, que vai dar trabalhos fabulosos. Assim, não é à toa que violência contra a mulher é uma coisa que cresceu exponencialmente. Assim, vai ser um laboratório de trabalho sobre isso. E eu fico pensando, Luiz, a partir do que você falou, né? Eu acho que também pela primeira vez na história, a quarentena é ressignificada como, primeiro, como proteção social e não como polícia médica, como polícia sanitária, né? Como uma medida de proteção social, como direito e como um direito desigualmente distribuído. Isso. Né? Eu acho que essa ressignificação do isolamento social, da ideia de quarentena, foi muito forte, né, nessa epidemia, né, nessa pandemia. A Ívia fala o seguinte: Luiz, parabéns, achei a aula excelente, com muitos ensinamentos e também situada politicamente. Belíssimo resgate histórico, reflexão e memória que nos ajudam a ter fôlego para enfrentar a pandemia de Covid. A segunda parte de sua exposição sobre os dramas públicos me pareceu muito importante para analisar sociologicamente a pandemia de Covid. Agora estamos muito imersos no meio do pandemônio. Fica, às vezes, difícil, emocionalmente inclusive, de fazer essa reflexão. Nesse sentido, a história pode nos confortar posteriormente. Foi um prazer te ouvir. A Cláudia diz: Luiz, me deu umas pistas legais para a minha palestra do fim do mês. A Jorginete Treves diz assim: é bom entender quem são os grupos mais atingidos historicamente pelas epidemias. A Lúcia resgata dizendo assim: a pandemia deixa evidente
que, se queremos uma vida de qualidade para todos, o sistema em que vivemos não atende a esse desejo. Interesses econômicos, equilíbrio ecológico, desigualdade social e negacionismo têm sido palavras recorrentes. Você é otimista em relação às lutas por mudanças pós-pandemia? O que você acha, Eu Luiz? sou otimista sempre. Não, eu sou otimista sempre. Assim, eu acho mais eficaz ser otimista. Só isso. A Adriana fala, perfeito, Sueli, memória crítica dessa experiência essencial. O Carlos Renato diz assim, Luiz, bom dia a todos. Parabéns pela excelente exposição de ideias sobre essas pandemias. Estava comentando com o Marcos, antes de entrar no debate, como ainda temos negação ou baixa adesão ao uso de alguns dispositivos de proteção a doenças, como no caso dos preservativos para a proteção do HIV em determinados ambientes onde as informações se apresentam com interpretações equivocadas. No caso da Covid-19, o uso de máscaras e o aumento dos encontros virtuais oferecem também formas de aproximação diferentes de antes. Até que ponto podemos falar no acesso a esses dispositivos e a cultura em utilizá-los a favor de certos grupos políticos, como vemos no Brasil atual? Eu não sei até que ponto, mas eu queria fazer um comentário. Eu acho, Carlos, que nós temos um problema que a gente deve se debruçar muito sobre ele. Eu acho que ele tem dois aspectos diferentes. Um é um problema de educação do nosso povo. Eu acho que a gente precisa muito ampliar os níveis de compreensão das pessoas, educação, compreensão das coisas básicas, ciência, e não sei o quê. E outro, a comunicação em saúde, a informação em saúde, a gente tem que trabalhar muito nisso. Já se trabalha bastante, mas se você pensar em todos os seus exemplos, eu digo muito outros, assim, por exemplo, o uso do Papa Nicolau contra o câncer de colo, as concepções sobre várias formas de prevenção, assim, que outras partes do mundo são completamente estabilizadas, a gente tem muita dificuldade de fazer uma grande parte da nossa população compreender e fazer um bom uso dessas tecnologias de proteção, de prevenção. Isso é uma situação muito complicada. Assim. Eu acredito que a gente tem falhado em levar essas informações de forma mais eficaz para as populações. Assim, o que eu vejo, em especial em relação a como as pessoas aderem ou não a essas informações, é bastante ruim os níveis. E vejo também que muitas vezes, assim, no âmbito, e aí falar um pouco no âmbito da ponta, como que às vezes um outro trabalho mais no âmbito da saúde que eu tenho como professor e mais vejo, assim, que às vezes assim, um discurso somente normativo do o que você fazer, você não deve fazer, ele é muito pouco útil para fazer as pessoas aceitarem, para as pessoas introjetarem certas práticas, certas formas de compreensão. Assim. E o que você fala sobre forma de proteção do HIV, eu falei sobre a questão do Papa Nicolau, a gente pode pensar hoje em relação às máscaras. Assim, a concepção da população em relação à máscara é uma coisa fora do normal. Assim. As pessoas acham que máscara é uma capa de Superman, assim, super-herói, assim, que resolve. Agora, nós, como profissionais de saúde, temos que criar um meio, talvez isso seja a grande assim, desafio, de mudar isso. Porque não é simplesmente dizendo use a máscara que você vai fazer as pessoas mudarem. Assim, isso ainda estamos devendo melhorar essa situação. Sem contar que o discurso do use a máscara pode muito ser utilizado, e não raro já está sendo por alguns municípios, como a perspectiva da responsabilização individual. Né? Você tem que se cuidar. Então, use a máscara, lave as mãos, enfim. Né? Então, um cuidado que é sanitário, que é necessário, ele se torna, né, a expressão máxima do enfrentamento da epidemia, né, Luiz? Eu vou falar aqui outra pergunta. Só uma coisa em relação à sua fala que me lembrou uma coisa fundamental. Isso que você falou, no caso da máscara, é a coisa mais visível.
a máscara se transformou numa questão de enfrentamento individual. A pessoa põe a máscara quando ela acha que ela está em risco. A ideia que ela causa risco aos outros não existe. Não existe. Isso é impressionante. É. E se a gente não der conta disso, que a epidemia é de todos, que a gente tem que transformar isso num discurso, uma narrativa aceitável. É interessante, assim, claro que cada país, nos diversos momentos da epidemia, respondeu de forma diferente, né? Mas eu acho que o Brasil vai ser um caso de estudo para o futuro. Não tem a menor dúvida, né? A Paula está falando, eu acho que um pouco isso, olha só, excelente exposição. Como é que você imagina que a história da pandemia será contada nos livros de história oficial? Depois ela até complementou, né? Nos livros de história oficial, considerando que ela tem sido experimentada de uma forma muito peculiar no Brasil, considerando as medidas do governo. Acho que foi um pouco isso que a gente, né? A Cláudia Bonan também coloca: Adriana, seu comentário sobre a festa de comemorar os 120 anos foi muito interessante. A Daniele te parabeniza pela excelente conferência. A Paula aí retoma assim: não, os livros oficiais, claro, as histórias são contadas de muitas maneiras diferentes. Mas a Paula está levantando uma coisa super interessante, principalmente para quem é do campo da história. Porque a gente vai ter uma situação, se uma narrativa mais conservadora vingar, e assim, como historiadora, o que eu já vejo no campo da história, em especial da parte mais didática, de ensino de história, uma ideia mais conservadora se ampliando, se isso vinga, a gente vai ter uma narrativa que não vai ser condizente com uma narrativa da história global sobre o que foi a epidemia no Brasil. Assim, isso talvez até nos facilite, tomara, Paula, que isso nos facilite a ter uma narrativa condizente, porque, falando de forma grosseira, a gente vai ter que explicar como isso se deu, né? A Georginete te encaminha a seguinte reflexão: fiquei pensando sobre o apoio dos conselhos médicos ao atual governo. Isso permite uma associação, mais uma vez, desta classe com interesses econômicos. A Cláudia retoma: Luiz, se você puder comentar sobre a iniciativa, acho genial, da Abrasco, do SEBS e de outras instituições da sociedade civil de criar uma espécie de coordenação paralela à Frente pela Vida do enfrentamento da crise. O lançamento será amanhã às 10 horas com videoconferência, acho imperdível. Me parece também uma coisa sui generis na história das epidemias. O que você quer comentar, Luiz? Eu posso seguir. Não, eu queria, na verdade, eu vou ter que falar com a Cláudia, que eu não tô acompanhando, eu fiquei super interessado. A Abrasco está coordenando e vai fazer um lançamento daqui a pouco, né, sobre exatamente essa proposição de enfrentamento, uma proposição ampla e à frente de várias instituições nacionais de pesquisa, ensino, enfim, é uma frente bem à frente pela vida, né? Desculpe, eu não tenho mais informações, mas isso é uma coisa muito interessante, porque é a sociedade civil buscando organização para criar um discurso contra a doença. Muito bom. O Carlos agradece, a Ívia comenta que as reflexões, o comentário do Luiz e Carlos sobre o significado das máscaras foi muito bom. E a Cláudia está mandando depois os documentos, os links, né? Enfim, é isso, gente. Eu queria perguntar se mais alguém quer fazer algum encaminhamento de pergunta aqui para o Luiz, né? E peço para o Luiz, em seguida, fazer o seu fecho, né? O que você acha? Você quer fazer assim, em termos de fecho? Eu quero agradecer, acho que foi ótimo essa parte de perguntas, foi super agradável saber o que as pessoas estão achando, achei muito bacana. Felicitar vocês por esse evento, acho que vai ser legal, vou assistir todos
assim, bem interessante. E dizer que a gente vive nesse pandemônio, assim, nesse momento complicado. Mas, assim, eu espero, sinceramente, assim, que a gente continue resistindo e tendo, fora do mundo do poder público, com essas instituições, até dentro também com a Fiocruz, mas com essas instituições, com a busca através de outras organizações, através de outros grupos de determinados conjuntos de população, assim, que a gente possa criar alternativas tanto para essa forma de lidar com a epidemia, como essa forma mais geral que a sociedade está se mostrando. Porque, para mim, não há nada que essa epidemia mais faça do que escancarar assim, a cada vez mais fragilidade de um pensamento voltado para a diminuição da desigualdade, para a ampliação da equidade. Eu acho que é em relação a isso que a gente deve lutar, e lutar também em relação ao que a Sueli falou, para manter essa narrativa viva, fazer com que a gente continue propondo que esse é o caminho que a gente lutou, que a gente quer conquistar. Muito agradecido, gente. Muito obrigada, Luiz, muito grata. Você abrilhantou a nossa jornada. Só lembrando que no dia 9 nós temos a Daniele Marano, teremos a Daniele discutindo Covid e segurança alimentar. No dia 16, a professora Marta Moreira vai discutir cuidado, deficiência e a pandemia. A professora Ívia, no dia 23, Covid e HIV, espelhamentos possíveis. E no dia 30, a professora Cláudia Bonan, Covid e gênero. Então, assim, todos estão super convidados, por favor, divulguem, né, entre os seus pares, os seus colegas e alunos. E é isso, em breve esse link dessa conferência do Luiz vai estar disponível para todos. Tá? Muito obrigada, se cuidem e fiquem bem. Beijo, Luiz, muito obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Existe, o técnico pode dizer se existe como salvar esse bate-papo? Salvar, ele está sendo salvo, é isso que você está perguntando? O escrito, essa parte escrita. Vou perguntar para Enéas. Enéas, querido, você está por aí? Eu não sei se ele está, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que dá. Não, pode deixar, Sueli. Eu acho que eu já consegui um Ctrl+C aqui. É isso que eu estou fazendo. Eu fiz pelo cursor agora e deu. Já deu perfeito. Já deu, né? Obrigado. Um tchau, beijo. tchau. Beijo. Gente, um abraço a todos. Fiquem bem.